galera, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo no canal da Geekzone, hoje falando pra vocês sobre o Surfista Prateado Parábola. Pra quem não sabe, o Surfista Prateado ele é um personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby, que ao mesmo tempo são os responsáveis por 90% da criação do universo Marvel. Pra vocês terem uma ideia de quem são os personagens que os caras criaram: Hulk, Homem-Aranha, X-Men, Homem de Ferro, o próprio Surfista Prateado, foram todas criações deles. A primeira prateado foi em Quarteto Fantástico, Fantastic Four, número 40 de 1966. Contudo, ele apareceu nessa primeira revista como um dos vilões, como o principal vilão daquela história. Antes de se tornar o Surfista Prateado que nós conhecemos hoje, uma das entidades cósmicas e super-heróis da Marvel mais poderosos que nós temos, ele vivia no planeta Zenlaa, quando o Galactus, o Devorador de Mundos, apareceu no seu planeta. Como uma forma desesperada para salvar o próprio planeta dele, ele acaba decidindo se sacrificar em prol do planeta e se transformar no Arauto de Galactus, assim, viajando por toda a galáxia, procurando por planetas que poderiam ser destruídos, que poderiam alimentar a grande e poderosa criatura. Contudo, muitos de vocês já devem saber que o Galactus é um dos personagens, uma das entidades cósmicas mais poderosas do universo Marvel. Falando um pouquinho desse material aqui, ele é um material distribuído pela Panini Comics no selo Marvel. Ele tem um custo médio de R$ 21,90 e se vocês procurarem direitinho, ele pode ser encontrado até por R$ 18,90. Dessa forma, é um material que vale bastante a pena. Ele é um material todo em capa dura. O papel dele é LWC, é um papel de bastante qualidade. A capa, ela tem uma coisa bem legal, que vários fãs gostam, que é esse efeitinho de metalizado, que quando você coloca contra a luz, você consegue perceber a diferença. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. É um material, o acabamento desse material é algo fantástico. Esse material aqui, ele é desenhado pelo Moebius. Para quem não sabe, o Moebius é um dos maiores desenhistas de história em quadrinhos que já existiu, que já viveu. O cara é responsável por Incal. Assim, a obra mais conhecida dele é Incal. É uma das melhores histórias em quadrinhos da atualidade. O roteiro, ele é escrito pelo Alan Moore. Perdão, desculpem, gente, ele é escrito pelo Stan Lee, lag mental. Ele é escrito pelo Stan Lee e é algo fantástico, assim, porque o Stan Lee, ele era acostumado a escrever histórias que remetiam a super-heróis fodas. Aí aqui ele fez uma coisa totalmente diferente, levando algo pro lado da religião. Aqui nessa história nós temos um universo totalmente distópico, um universo totalmente diferente do universo 626 da Marvel. Por quê? Aqui nós temos o Surfista Prateado, que ele abandonou o seu posto como surfista. Ele não é mais um super-herói. Ele não exerce mais o poder dele de surfista prateado. Para quem não sabe, o Surfista Prateado, ele é uma das entidades cósmicas mais poderosas que tem no universo Marvel. Ele tem o poder de manipular a energia, então ele consegue manipular a energia do universo e fazendo assim ele ficar mais forte instantaneamente. Isso para ele poder sobreviver no vácuo do espaço, né? Assim, tem um pouquinho de lógica. Mas para vocês terem uma noção de como esse personagem ele é um dos pesos pesados, é um dos personagens mais fortes da Marvel, ele é um personagem que ele dá de frente com o Hulk, ele dá de frente com personagens extremamente poderosos e ganham. Inclusive, ele tem uma das lutas dele, ele ganhou do Hulk. Ele sugou a energia do Hulk. É foda. Ele é um personagem que é de alto escalão, ele é muito poderoso. Então nós temos aqui um surfista prateado que ele abandonou o seu posto de surfista, digamos assim. Acaba se disfarçando e acaba vivendo como um morador de rua, até que em um certo período chega uma nave gigantesca, algo estrondoso, gigantesco mesmo. E de lá sai seu antigo chefe, seu antigo líder, Galactus. Porém, antes disso, o Surfista Prateado e o Galactus tinham feito um acordo que o Galactus ele não iria retornar para destruir a Terra. Não iria retornar para devorar a Terra.
E quando o Galactus volta, o surfista imediatamente imagina que essa regra vai ser quebrada e que eles vão ter que se degladiar. Então, o surfista volta automaticamente ao seu posto. Ele volta a agir como surfista prateado, tentando mostrar para a humanidade quem é o Galactus. Aí vocês vão perguntar assim: ah, Henrique, como assim mostrar quem é o Galactus? Aqui, a humanidade está acreditando que o Galactus ele é uma espécie de Deus. Que ele é uma entidade enviada dos céus para poder pregar a nova evolução, para pregar a diferença entre os seres humanos. E com isso eles começam a adorar Galactus, inclusive a ponto de ter um Messias, que é o Colton. O Colton, ele acredita ser o Messias do Galactus e dessa forma ele se mostra completamente à vontade de seu mestre, acreditando que ele pode mudar o destino da humanidade, mudar o rumo que a humanidade está tomando. E quem leu já essa história sabe que não funciona bem assim. Porém, a irmã do Colton, ela acaba se sensibilizando pelo que o surfista fala, e ela é a única que dá ouvidos ao ponto de acreditar no que o surfista prateado estava falando. E a partir daí nós temos uma trama bem desenvolvida, um roteiro muito bem escrito, que é a luta entre os irmãos, entre um que acredita que o que ele está fazendo é certo e uma que simplesmente não consegue acreditar nisso. A história é muito boa, a história é extremamente interessante, ela tem aborda pontos muito legais, porque no fim das contas a humanidade é isso, é algo que várias pessoas têm facilidade para serem manipuladas por religião, para serem manipuladas por políticos. E o Galactus ele entra extremamente nessa frente, ele entra como um personagem que veio para esse mundo para ele ser adorado. E nós temos então o Surfista Prateado indo em direção ao Galactus e começando uma das lutas, uma das batalhas mais fodas em si. Porque nós temos a Elina, ela vai atrás de salvar, de ajudar o Surfista Prateado contra o Galactus. Porém, quando ela está em direção ao Galactus, o helicóptero que ela está é atingido e ela acaba caindo. Nesse momento é o momento em que todos pensam que o Galactus vai se mover e vai ajudar a moça, mas não. Ele não ajuda ela, literalmente ele deixa ela para morrer. Então todos eles começam a imaginar, se ele fosse realmente um deus, se ele fosse realmente algo bom, ele teria ajudado ela a sobreviver, ele teria salvado a vida dela. Mas não. Então aqui nós temos um desenvolvimento de história que nós temos a partir daí uma luta entre o Surfista Prateado e entre o Galactus, para o Galactus poder deixar a Terra em paz. É algo muito legal, algo que vale muito a pena vocês lerem. Agora falando um pouquinho sobre as outras mídias do Surfista Prateado, o Surfista Prateado ele já apareceu no filme do Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Eu vou deixar o link aí pra vocês, apesar que metade dos fãs do Quarteto Fantástico já assistiram esse filme e sabem que o filme é bem fraco. Mas eu vou deixar aí pra vocês terem uma pequena ideia do que é o filme. Então, galera, a partir daqui eu vou entrar na zona de spoiler. Então, se você tem interesse em adquirir essa obra, corra atrás, vale muito a pena. É uma das obras que mais são rentáveis em questão de custo-benefício. É um material muito bom, é um material que vale muito a pena. Esse material ele foi distribuído aqui no ano de 2013 pela Panini Comics, mas alguns anos atrás ele havia sido distribuído em duas histórias normais, como essas aqui do quarteto, né? De certa forma, duas mensais, distribuído pela editora Abril. Então a Panini pegou e lançou ele nesse formato luxuoso aqui, que é bem bonito. Então, se vocês tiverem interesse, procurem esse material, vale muito a pena. E é isso, galera. Pra quem quiser continuar o vídeo a partir de agora, vai ser a zona de spoiler, então eu não recomendo se você ainda tiver interesse em ler isso aqui. Mas, galera, então é isso. Para todos vocês. Eu tenha gostado do vídeo, gostado, não esqueçam de se inscrever aí, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. E falou, galera, até o próximo vídeo. Então, se vocês continuaram até aqui, isso significa que vocês têm um interesse em saber um pouquinho mais sobre a zona de spoiler, né? Saber um pouco mais sobre esse material aqui.
Surfista Prateado. Como eu havia falado no vídeo regular, quando o Galactus ele vai embora do planeta, a humanidade ela começa a adorar o Surfista Prateado, como eles estavam fazendo com o Galactus, endeusando o personagem, pensando que tal personagem era Deus, se tratava de uma entidade divina que veio para mudar o mundo. Só que com isso, vocês sabem que algumas pessoas elas têm a facilidade para serem manipuladas, para serem controladas. Então eles começaram a tratar o surfista de uma forma que ele mesmo não queria ser tratado e de uma forma que ele achava melhor ele sacrificar a moradia dele na Terra para poder que a Terra vivesse em paz. E é o que acontece quando eles estão querendo tratar o surfista como um deus. Quando eles decidiram que o surfista é uma espécie de Messias, uma espécie de Jesus para eles, ele tem uma espécie de surto, pedindo coisas completamente ilógicas, falando coisas completamente insanas, para que a humanidade pudesse ver que, assim, é uma espécie de ele querendo enganar a humanidade para que eles pudessem acreditar que ele era tão louco como qualquer outro grande homem que ficou no poder. E isso faz com que a humanidade surte e comece a falar insultos para ele, inclusive expulsar o personagem do planeta. Ele sai e nós temos o fim da história, que é o surfista prateado olhando para Terra e é uma cena bem bonita, como vocês podem ver. E é isso, pessoal. Esse é o término de Surfista Prateado Parábola. Como eu falei anteriormente, é um material que vale muito a pena. Se vocês quiserem, comprem. Eu não vou deixar nenhum link de compra aí, mas eu já posso adiantar que se vocês procurarem esse material aqui na livraria Saraiva, ele está num preço de R$ 18,60. Vale muito a pena vocês comprarem pelo material que é, pela qualidade que ele tem. Isso aqui foi para mim um dos melhores lançamentos que a Panini teve no ano passado. Então, pessoal, é isso. Uma coisa que alguns de vocês devem ter percebido que eu não gravei nenhum vídeo na semana passada, num vídeo de quinta-feira. É porque eu tô me recuperando porque eu peguei uma inflamação de garganta sinistra. E vamos deixar aqui nossas condolências pro grande Robbie Williams, que veio a falecer na noite de ontem, dia 11 do 6. Isso. Perdão, dia 11 de 8 de 2014. Um dos maiores atores de Hollywood, cara, que participou de vários filmes que marcaram a infância de muitos, como Jumanji, como Patch Adams, que é um filme fantástico. Então, fica aí minhas condolências para Robbie Williams e, galera, é isso. Se vocês tiverem gostado, comentem aí embaixo, se inscrevam no canal e falou.